Vamos conversar sobre crime ambiental? Ele está me esperando aqui, é o Alessandro Azzoni, advogado e economista. Tudo bem? Boa noite, Boa seja noite. bem-vindo Muito ao obrigado. nosso Tribuna. Alessandro, como é que anda a situação com relação à nossa legislação para o crime ambiental aqui no país, hein? A nossa lei, a 9.605, que é praticamente que define os crimes ambientais, ela não foi assim uma lei tão perfeita na sua confecção, mas já é um avanço. Mas nós temos outras leis, principalmente a nossa própria Constituição, ela garante o direito ambiental no seu próprio artigo 225, é um capítulo único, mas nesse capítulo único já fala uma proteção imensa. Então, quer dizer assim, ali são garantidos direitos ao meio ambiente sustentável, já fala, nós temos outros artigos constitucionais que garantem também o desenvolvimento sustentável. Então, assim, não precisa só uma lei definindo crimes ambientais, mas nós temos uma lei hoje, o Brasil hoje, dentro da esfera mundial, nós estamos com uma lei ambiental muito bem formada. O problema realmente é a fiscalização disso. Pois é. Isso era uma pergunta que eu gostaria de fazer. Primeiro, quais são os crimes mais comuns que a gente vê aqui no país e quais são aqueles mais difíceis de serem, por exemplo, investigados, esclarecidos? Em média, nós temos os grandes crimes ambientais, que são o desmatamento. Esse ainda continua sendo um dos vilões. Nós tivemos um crescimento muito grande nessa questão do desmatamento. A poluição de rios, subsolo, isso ainda continua muito grande. Mas também nós temos que pensar o seguinte, não só os crimes grandes, mas o que a população normal acaba fazendo é aquela parte de fazer uma construção numa área de proteção, o fato de ele descartar o lixo de uma forma incorreta, animais silvestres da nossa natureza que ele acaba capturando ou comprando e adquirindo, tendo isso em seus domicílios. Isso é um crime muito forte, então você responde criminalmente, penalmente, sabe? É uma coisa assim pesada. E esses são crimes assim que a gente, a população entende assim, como crime ambiental, aquele crime cometido por uma empresa, por uma indústria, mas o próprio morador, o munícipe, ao tirar uma árvore da sua calçada ou do seu estabelecimento sem autorização, ele comete um crime ambiental também. Aliás, uma das coisas que eu gostaria de perguntar a respeito do nosso rio Tietê, aqui em São Paulo, não é? Nós vemos governos que entram e saem, nós vemos placas que são trocadas ali, estamos fazendo o assoreamento, estamos fazendo a limpeza, mas a gente não vê mais vida no rio Tietê, não é? Infelizmente, hoje, inclusive, com essa chuva que está torrencial aqui em São Paulo, eu vi ele no limite hoje, várias vezes, indo para a rádio e depois vindo aqui para a televisão. Quem que paga? Claro que você vai dizer a população, somos nós que pagamos por isso, mas assim, de uma maneira jurídica, quem pagaria por este crime, por exemplo, praticado há tanto tempo contra um patrimônio da nossa humanidade que é o rio Tietê? Se nós vamos pegar assim na ponta do lápis, é o Estado. O Estado é o responsável? Sim, porque ele tem a obrigação de fiscalizar através dos seus órgãos competentes. Através aqui no Estado de São Paulo, a CETESB, a própria Sabesp, ela teria que fazer todo o sistema de saneamento, ela teria que fazer um sistema de captação. Então, assim, o que você conseguiria punir seriam os esgotos clandestinos, as ligações irregulares, que acabam chegando, que eles acabam fazendo uma ligação no sistema de águas fluviais. Eles não jogam no sistema de esgoto, nas águas fluviais. E também teve alguns descasos, alguns descalabros que aconteceram. Por exemplo, aquela parte do Panambi, muitos anos, o esgoto foi lançado in natura. Porque o emissário só está sendo construído agora. Ou seja, o que acontece? Todo o esgoto daquela parte do Panambi era despejado in natura no rio Tietê, no rio Pinheiros, perdão. E todo o coletor estado que vai para Barueri para fazer o tratamento está na outra margem.
poderia ter sido feito na hora que você concedeu uma licença ambiental para aqueles megas empreendimentos, você ter colocado como uma condição essa ligação para o emissário. Era simples, um simples licenciamento ambiental, uma exigência ambiental, você faria com que o empreendedor arcasse com essa despesa, não nós, contribuintes, né? Aliás, você tocou no assunto, às vezes as decisões são muito simples, mas não são tomadas. Nós vemos um descaso realmente absurdo, principalmente nessa questão do esgoto, porque é um esgoto a céu aberto, não é? E será que nós vamos precisar de tragédias como nós vimos em Mariana para que se tomem algum tipo de precaução ou que se tente resolver uma situação como essa? A gente não pode admitir mais que esse tipo de coisa aconteça. Assim como eu vejo que muitas pessoas, por exemplo, fazem obras nas suas casas, né, contratam caçambeiros, como já falamos aqui, inclusive no programa, né? Esses caçambeiros jogam esse material em locais absolutamente proibidos e a pessoa que contratou não está nem aí. Fala, mas eu fiz a minha parte, eu contratei um caçambeiro. E não é bem assim. Não. Nós temos que cuidar e sermos nós mesmos fiscais, né, ambientais. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão do impacto, né, da organização dos eventos esportivos, como, por exemplo, a Copa, né, as Olimpíadas, em relação aos licenciamentos ambientais. Nós vimos muitos casos, inclusive, de construções ilegais que foram feitas pelo próprio governo. Como que há uma punição real para essas pessoas ou para esses governos que fizeram esses verdadeiros assassinatos, vamos dizer assim, na questão ambiental? Eu vou explicar um pouquinho como que funciona a questão da fiscalização. Okay. Hoje você tem a lei federal e as leis estaduais, e a municipal ela serve como um complementar. Então você tem o órgão fiscalizador, que é o IBAMA e a Fundação Chico Mendes, depois você tem, vamos pegar o Estado de São Paulo, que é a CETESB e a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, e a Prefeitura de São Paulo, que seria a Secretaria do Verde. São órgãos licenciadores. Então esse órgão licenciador, por exemplo, se uma prefeitura não tiver uma Secretaria do Verde, quem faz é o Estado. Então o que acontece? Todos eles podem fiscalizar? Todos eles podem fiscalizar, mas quem faz o licenciamento é o que pode atuar. Então, se o município fez, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, que fez as Olimpíadas, o órgão que pode fiscalizar e multar seria a Secretaria do Verde do município do Rio de Janeiro. Mas, às vezes, o que acontece? Há uma interferência porque quem está na gestão de uma secretaria foi indicado pelo executivo, que é o prefeito. Então, o prefeito, às vezes, tem uma ideia de fazer um projeto integrador, um projeto de desenvolvimento urbanístico, e ele acaba infringindo algumas leis ambientais. Aí você fala assim, poxa, mas o Estado, onde estava a União? Então, você ainda tem, além desses três entes, você tem o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, que estão fazendo com primazia a sua função de fiscalizar. Então, quando você ocorre uma falha no licenciamento ambiental por esses órgãos, o Ministério Público está agindo. Então, assim, mesmo que esse descalabro aconteceu, e aconteceu mesmo, por exemplo, assim, tinha o legado das Olimpíadas, que eram para ser deixado, que ia ter uma plantação de não sei quantos milhões, não me lembro agora estimadamente quantos milhões de espécimes, era para construir um bosque, uma floresta, era para fazer a Lagoa Rodrigo de Freitas ser despoluída. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que no meio das Olimpíadas você tinha 10 milhões de pessoas descarregando esgoto no meio das atividades esportivas. Exatamente. Isso não era para ter acontecido. E nós tivemos iminência até de ser suspendido algumas atividades, porque o COI pegou e falou assim, não vai ter aqui. Pessoas estavam ficando infectadas. Por quê? Porque tinham 10 milhões de pessoas. É diferente quando você faz, olha, eu canalizei, estou tratando essa água, agora essa água estou despoluindo. Não foi feito nem isso. Continua sendo jogado resíduo orgânico ali diariamente. Que por si só já é um absurdo. Isso já jamais poderia acontecer. Inadmissível. Se nós formos colocar assim que hoje o saneamento básico é a condição básica de saúde.
Nós estamos falando vocês estavam falando anteriormente do Zika. Isso é condição de saúde, gente. Claro. É saneamento básico. Claro. Hoje não se dá mais para falar de você dispensar isso num rio Tietê, num rio Pinheiros, num córrego que seja do Ipiranga, no mar, por um emissário submarino. Você tem que fazer tratamento e esse tratamento você tem que realmente dispersar ele como se fosse uma água de reuso. Na Copa do Mundo, você teve uma concentração muito grande de concentração de resíduos. Cada jogo gerava mais ou menos, acho que eram 4 toneladas de lixo cada jogo. E as construções, apesar que na construção, a FIFA, o que ela fez? Dentro da construção dos estádios, ela estabeleceu o padrão ambiental. Então, ou seja assim, todos os recursos que foram usados tinham que ser usados materiais recicláveis. Foi usado, inclusive, em alguns estádios foram usados a energia solar. Então, teve algumas... no caso da FIFA, ela foi mais rígida nessa questão da onde era dispersado, onde era colocado o bota-fora dos entulhos. Então, ela fez um controle muito grande. Agora, no caso das Olimpíadas, como a coisa foi muito rápida e o prazo foi deixado sempre para a última hora, ali realmente houve muitas ocorrências que o Ministério Público carioca está tentando corrigir, está tentando punir. Eu queria até, desculpa até te interromper, mas eu queria acrescentar nisso que você está falando, porque este final de ano eu fui para o Rio de Janeiro, né, passar o final de ano lá, e eu vi a situação que estão, a parte realmente ambiental. Quando você chega e passa pela linha vermelha, né, você passa por vários pontos, né, que inclusive são turísticos, e é incrível, o cheiro é insuportável. Quem está no Rio de Janeiro, por favor, mande aqui mensagens no WhatsApp se eu estou falando a verdade, porque eu fiquei impressionado, sabe, doutor Alessandro? É uma coisa terrível. E nas praias, Praia da Barra da Tijuca, é lixo em cima de lixo. Me perdoem os cariocas, é um alerta a vocês cariocas. Vocês cariocas que estão me assistindo em todo o Rio de Janeiro, temos uma excelente audiência no Rio. Por favor, cuidem da casa de vocês, hein? Porque senão isso daí vai se perder com o tempo. É um negócio absurdo. Estava comentando com a doutora Thaís, vindo da rádio hoje aqui para a televisão, e ela concordou, porque ela também foi passar o Ano Novo lá no Rio de Janeiro, em outra parte, foi no Leblon, Copacabana, e ela também identificou isso, sabe, doutor? Uma coisa impressionante, quer dizer, lixo para todos os lados, quer dizer, das pessoas que já não cuidam do espaço, e mais o que ficou das Olimpíadas, porque os locais, a Lagoa Rodrigo de Freitas é um esgoto, é um cheiro insuportável. Fui passear com a minha família, é um negócio terrível. Quer dizer, como é que a gente pode reverter essa situação? Existe alguma maneira jurídica de a gente obrigar esse governo, por exemplo, a fazer com que essa despoluição aconteça? Sim, tem. O próprio terceiro setor, com as ONGs ambientais, dá para promover ações civis públicas, dá para acionar o Ministério Público. O Ministério Público, na verdade, ele é dividido por áreas, né? Então, tem a parte da promotoria de meio ambiente, tem a promotoria de urbanismo. Então, você consegue, através desses mecanismos, uma ação efetiva. No Estado de São Paulo, a gente tem uma efetividade muito grande do Ministério Público, ele é muito atuante. Então, por isso que os órgãos ambientais no Estado de São Paulo têm uma legislação mais forte. O Estado de São Paulo, hoje, você tem, mesmo que um processo ambiental não seja procedente ou tenha algum julgamento meio que irrisório na primeira instância, na segunda instância cai nas duas varas ambientais, ou seja, cai com desembargadores que são especialistas em direito ambiental. Tá. Então, assim, às vezes um julgado em primeira instância, que aqui no juízo comum, pode ser ter uma definição que a gente falou, poxa, queria uma outra decisão. Você recorre, com certeza ali a gente vai ter uma decisão mais favorável. Então, nós temos um mecanismo assim, você denunciou lá para o órgão ambiental municipal, não deu resultado, vai para o estadual. Não deu para o estadual, vai para a promotoria. Federal.
Ok. vai para a promotoria. Hoje, o que acontece na questão da... As nossas leis são muito efetivas, elas são boas. São boas. Existe até uma questão que até na academia a gente discute, né, no mestrado, sobre o due diligence, né, quer dizer, você fazer o levantamento das questões ambientais e também do compliance, que a gente fala, todo mundo fala de compliance financeiro para lavar dinheiro, mas existe compliance ambiental também. Também é. Porque assim, quanto você gasta de propina para você conseguir um licenciamento ambiental, quanto isso vai te custar? Então existe hoje já... Olha só que coisa. Então hoje já existe, por exemplo, estratégias ambientais onde você pode ter as empresas reativas ou empresas proativas. As proativas são aquelas que pegam a legislação ambiental, assimilam dentro do seu processo de produção e elas aprimoram a questão do ambiental. Então, quer dizer, elas transformam aquilo no seu produto e ainda reverte na sua imagem da empresa. Tá. E as reativas são aquelas que simplesmente cumprem ou às vezes nem cumprem ela na totalidade e jogam isso como custo de produção. Isso vira um fardo para ela. E essas empresas que são proativas, elas conseguem aprimorar. Então, na hora que ela percebe que já é resíduos demais, geração de resíduo demais significa que eu estou gastando na minha linha de produção. Entendi. A construção civil, quando ela começou a entrar nessa questão de melhorar a questão de sustentabilidade, ela percebeu que a quantidade de resíduo que ela gerava, ela estava perdendo em produção, era 30% de material jogado fora. Pois é. Então, quando Você ela vê que começou a coisa. fazer a questão de gestão de resíduo, ela reduziu o custo de desperdício. Tá. Então, é uma questão que, assim, que nem você falou de gerar resíduo. A população também tem que fazer a parte dela. O fato de você jogar a culpa no Estado para tudo, mas aquele resíduo que chegou naquele momento, naquela praia, naquele córrego, naquele rio, aquela garrafa PET, aquele papel que foi jogado na praia, quem jogou? Pois é. E outra coisa também que eu queria que você falasse, doutor, a respeito das pichações, que eu tenho até anotei isso aqui, ó. Pichações, poluição sonora, você que está me ouvindo aí, ó, liga o som no último volume aí no carro e fica na porta da casa das pessoas, ó. Os patrimônios públicos, por exemplo, descarte de lixo também em local inapropriado, construção em área de preservação. Uma pessoa, eu até anotei aqui, que comete esses crimes, ela responde administrativa, civil e criminalmente, não é isso? Como é que essa pessoa é punida? É com prisão? Como é que funciona? Nós chamamos isso no direito ambiental a tríplice responsabilidade. Tá. Um ilícito ambiental, por exemplo, assim, você contratou um caçambeiro. Tá. Esse caçambeiro, você tem que saber, pela Política Nacional de Resíduos, que apesar de ela ela devia ter entrado em vigor em 2014, ela não entrou, por causa da Copa do Mundo, ela foi prorrogada para 2018. Mas ela já coloca a responsabilidade compartilhada, que muitos estados aceleraram, como o estado de São Paulo, ela já acelerou, já colocou isso dentro da legislação estadual. A responsabilidade compartilhada é assim, a partir do momento que eu contratei o caçambeiro, ele jogou na rua, a responsabilidade é minha. Entendi. E eu respondo igual ao caçambeiro. Então, assim, nesse ilícito, por exemplo, de descarte irregular, eu vou responder penal. Vou responder, por exemplo, se ele jogou numa área de proteção. Então, é um crime contra a fauna, a flora. De repente, matou animal, acabou com o ecossistema, flora. Se não, se foi só a vegetação, a fauna. Ele responde com um crime ambiental. Aí ele responde administrativamente com uma multa por descarte irregular e aí um dano ambiental. E ainda por cima, quando ele for pagar essa multa, quando ele for ter que pagar essa multa, ele vai ter que fazer uma compensação ambiental, que é a responsabilidade civil. É a recomposição de todo o dano que ele fez. Então, uma brincadeira é diferente, por exemplo, no direito penal, você foi lá e bateu na pessoa, você responde só penal. No trabalhista, o empresário responde pelo encargo trabalhista. No ambiental, não. No ambiental, as três responsabilidades. As três. E cumulativamente. Ele pode... O que é cumulativamente? Ele pode responder pelas três juntas. No caso de Mariana, está sendo assim. Exatamente. Ele está sendo indiciado criminalmente. A multa, que já está em 10 bilhões... Não, a multa foi 50 milhões. 50 milhões. E o dano ambiental, agora a reposição do dano ambiental já estava em 10 bilhões. Então, assim, é a tríplice responsabilidade. Isso também é assim, uma poda de árvore irregular na sua casa, você pode ser punido da mesma forma.
Uma árvore que você tirou irregular, uma árvore tradicional de São Paulo, você cortou sem autorização, você também vai responder criminalmente, crime contra a flora. Uma multa administrativa de R$10 mil por remoção da árvore e ainda a recomposição de dano, porque você vai ter que fazer uma composição e plantar 4, 5 árvores, dependendo da espécie da árvore. Então, às vezes, não é só o Mariano, mas você dentro da sua casa, você acaba cometendo um crime. Aí você fala, isso nunca vai acontecer comigo. Vai, e está acontecendo muito em São Paulo, multas de 10 mil, 20 mil, 30 mil, porque só cortei uma árvore que estava me incomodando. Não, você precisa aprender que precisa de autorização. Você precisa de autorização para fazer, mesmo mexendo na sua casa hoje. Então, essa questão ambiental, ela é um pouco delicada, porque quando você fala assim, mas eu só vejo uma fiscalização, então isso você pode derivar nas 3, você pode ir preso, você pode tomar uma multa muito alta, e a compensação do dano ambiental, ela pode ser maior ainda. Então, por isso, é assim, respeite, tome cuidado, porque realmente não só pelo fato da legislação ambiental. Cuide da casa comum. Exatamente. Cuide da casa comum. Exatamente, é uma questão de vida. Aquilo que você falou, você foi para o Rio de Janeiro, você viu uma situação tão triste. É ruim, a gente passa pela Marginal, é triste. Mas quando você vê uma enchente, você vê, é sofá boiando, é garrafa PET, é lixo. Quem jogou esse lixo? O Estado tem a obrigação de fazer essa limpeza, mas se a gente fizer a nossa parte, a gente vai conseguir fazer muito mais coisa. Doutor Alessandro Azzoni, advogado, economista, obrigado pela sua presença eu que agradeço, nessa noite. Agradeço a oportunidade de falar de um tema desse. Foi muito bom também.